Você já acordou com a cervical completamente travada? Ou virou o pescoço e sentiu aquela dor que parece prender até o pensamento? A maioria das pessoas procura um travesseiro novo, um remédio ou até mesmo uma massagem. Tudo isso pode ajudar, mas se eu disser que, em muitos casos, o problema começou muito antes da dor aparecer, talvez a sua cervical não seja apenas um músculo contraído. Talvez ela seja um corpo que está cansado de viver em estado de alerta. No final desse vídeo, vou ensinar uma forma muito simples de começar a perceber isso no próprio corpo. A dor quase nunca começa na cervical. Quando alguém chega ao consultório dizendo minha cervical travou, eu dificilmente começo olhando apenas o pescoço, porque a pergunta mais importante é outra. O que esse corpo viveu antes de travar? O corpo costuma avisar durante dias. Primeiro aparece uma tensão, depois os ombros ficam duros, a mandíbula começa a apertar, a respiração fica curta, o sono piora, até que um dia a cervical trava. Na maioria das vezes, ela não é o começo da história, ela é o último aviso. Existe uma diferença enorme entre controlar a mente e observar o corpo. A mente consegue inventar milhares de justificativas, o corpo não. Ele mostra exatamente como está. Se você vive preocupado o tempo inteiro, se sente que precisa resolver tudo, se nunca consegue descansar de verdade, seu sistema nervoso permanece em alerta. E um corpo em alerta faz exatamente o que qualquer corpo faria. Ele se prepara para sobreviver. O problema é quando isso dura dias, semanas, meses ou anos. A tensão deixa de ser uma reação temporária e passa a ser o modo de funcionamento do corpo. E é aí que começa o estoicismo fisiológico. Antes de observar os pensamentos, aprendemos a observar os sinais físicos. Uma frase que eu gosto muito é esta: a cervical costuma travar quando o corpo permanece tempo demais sustentando um peso que não deveria carregar. E esse peso quase nunca é físico. É responsabilidade demais, é tentar resolver a vida de todo mundo, é querer controlar situações impossíveis, é dizer sim quando queria dizer não, é carregar preocupações durante 24 horas por dia. O corpo não sabe distinguir um perigo real de uma preocupação constante. Para ele, tudo parece uma ameaça. O olhar da acupuntura emocional, observamos quais regiões do corpo começam a perder equilíbrio. A cervical costuma conversar muito antes com alguns padrões emocionais. Por exemplo, quando existe muita irritação guardada, muita frustração ou dificuldade para mudar de direção, a musculatura na mesma hora começa a responder, e isso vai gradativamente. Quando existe medo constante, excesso de vigilância ou sensação de que algo ruim pode acontecer, o corpo continua preparado para reagir, do mesmo jeito que anteriormente eu falei. Só que essa reação nunca termina. E é por isso que algumas pessoas passam o dia inteiro com os ombros elevados sem perceber. Uma das coisas mais interessantes é perceber que o corpo quase nunca grita de repente. Ele sussurra durante muito tempo. Primeiro vem o aperto na mandíbula, depois a testa contraída, depois a respiração curta, o cansaço, a irritação, a dificuldade para dormir. Só depois a dor aparece. Quem aprende a observar esses sinais consegue agir antes que o sintoma aumente. Esse é o objetivo do estoicismo fisiológico. É não esperar o corpo gritar, é aprender a escutá-lo enquanto ele ainda fala baixo. Faça um teste agora, sem mudar nada. Apenas observe. Sua testa está relaxada? Sua mandíbula está solta? Seus ombros estão elevados? Sua língua está pressionando o céu da boca? Sua respiração chega até o abdômen? Se você respondeu não para várias dessas perguntas, talvez seu corpo esteja vivendo um estado de alerta que você ainda nem percebeu. Hoje eu quero deixar 4 perguntas para você. O que eu estou tentando controlar que não depende de mim? Qual responsabilidade estou carregando que não é apenas minha?
Existe alguma conversa que preciso ter e continuo adiando? Há quanto tempo meu corpo não sabe o que é relaxar completamente? Talvez a sua cervical esteja tentando responder essas perguntas antes mesmo da sua mente. Eu não acredito que todo problema da cervical tenha origem emocional. Existem causas mecânicas, inflamatórias e diversas condições que precisam de avaliação profissional. Mas também acredito que muitas dores são agravadas por um corpo que permanece em estado de tensão durante tempo demais. Por isso eu sempre digo, o sintoma não é apenas um problema para eliminar. Muitas vezes, ele é uma informação que o corpo está tentando comunicar. Quando você aprende a observar esses sinais, você começa a recuperar aquilo que realmente gera vantagem, o equilíbrio. Porque equilíbrio não é luxo, equilíbrio é estratégia de vida. Se esse vídeo fez você olhar para o seu corpo de uma forma diferente, deixe um comentário comentando qual sinal apareceu primeiro em você. Talvez essa observação seja o início de uma mudança muito maior do que apenas aliviar uma dor.